Marcos capítulo 6, versículo 30 nos diz o seguinte: Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Existe um personagem no Evangelho de Marcos que aparece com muita frequência. É o barco. O barco é praticamente um personagem da trama do Evangelho de Marcos, porque Jesus estava sempre no barco. Ele ia de um lugar para outro no barco. Ele tentava sair das multidões com o barco. O barco aparece em diversos momentos no Evangelho de Marcos. E eu fiquei me perguntando por que isso acontecia e cheguei à conclusão de que por terra Jesus demoraria muito mais para poder andar. E claro, havia lugares que só tinha acesso por terra, mas o barco também era um ambiente que propiciava intimidade dele com os seus discípulos. Jesus era tão conhecido e tinha tantas pessoas interessadas em ser curadas por ele e visitadas por ele, e até nos ensinamentos dele, outros tantos que iam a Jesus somente pelo pão que ele podia multiplicar, que ele não tinha tempo para poder gastar com aquelas pessoas que ele mais amava, que eram os seus discípulos, aqueles que eram mais próximos. Jesus valorizava demais esse tempo no barco, porque era onde ele podia descansar. A única passagem em que é narrado Jesus dormindo é exatamente nesse barco. Eu acredito que esse barco era de Pedro, ou de André, ou era de João, era de algum dos discípulos pescadores de Jesus. O barco era um ambiente que Jesus gastava tempo com os seus discípulos. Muitas lições que nós vemos narradas nos evangelhos foram proferidas por Jesus quando ele estava no barco. No barco ele tinha esse tempo, esse momento. Não tinha mais ninguém ali além dele e dos discípulos. Então, se Jesus decidisse dormir, os discípulos não o incomodariam, porque eles sabiam do desafio que o mestre tinha, como aquele que cuidava das multidões e curava enfermos e ensinava e pregava o reino de Deus. Nós, como líderes, precisamos aprender a valorizar os barcos que Deus tem colocado na nossa vida. Algumas das experiências mais impressionantes e maravilhosas que eu tenho com Deus e com os meus amigos são nas viagens que eu faço de carro daqui para São Paulo e viagens longas que a gente fez no interior do Goiás, porque é tempo junto, e nesse tempo longo junto que você tem, você conhece as pessoas e você trava verdadeiras comunhões e descobre relacionamentos muito mais próximos das pessoas do que em outras situações, do que em outros ambientes em que você está sempre cercado de gente que não é íntima. Mas você pode fazer da sua casa um barco também, um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade para aqueles que são íntimos seus. Mas você precisa fazer isso por meio de dar valor ao tempo no barco. Se você está com pessoas, aquele é o seu momento de descanso, é um momento seu com os seus amigos, assim como Jesus com seus discípulos. Aprenda a dar valor para esse momento. Nós falamos sobre intensidade, nós falamos sobre autoridade, mas a própria intensidade de Jesus consumia muito a carne dele, consumia muito a pessoa dele, de forma que ele precisava de algum lugar para descansar. E o lugar que ele tinha era o barco. E nós também vamos ser sugados e vamos ser muitas vezes apertados pela multidão, às vezes vamos ter desafios para enfrentar, decisões difíceis para tomar. Isso nos esgota, isso nos cansa, sim. Então tenha um barco, tenha um lugar de descanso. Eu não estou falando de um barco literal, mas tenha algum ambiente de descanso e convide para esse lugar de descanso somente os seus amigos próximos. Reconheça algum tempo na sua vida como um tempo de descanso e só os seus amigos próximos podem estar nesse tempo de descanso com você. Não torne esse lugar público, não torne esse lugar conhecido, não venda essa intimidade sua para todas as pessoas. Às vezes os líderes, em busca de mais destaque, em busca de mais projeção, eles acabam vendendo seus segredos, vendendo seus lugares secretos, vendendo seus barcos, os seus tempos de comunhão, trocando a sua intimidade por mais projeção, por mais nome, por mais... Não faça isso, porque isso vai esgotar você, vai minar a sua energia e vai diminuir muito a sua autoridade no reino de Deus e vai minar muito a sua utilidade para Deus. Porque parte do trabalho de um líder é gerar outros líderes.
E esses líderes, eles são gerados na intimidade do barco. Jesus discipulou muito e ensinou muita coisa a seus discípulos nas viagens que eles fizeram de barco e no tempo que eles tinham a sós. A maior parte dos ensinamentos mais profundos de Jesus não aconteciam para a multidão. A interpretação das parábolas não acontecia para a multidão. Era para aqueles que eram íntimos de Jesus. Da mesma forma, tenha o seu espaço, tenha o seu ambiente, reserve algum tipo de espaço para você, algum tipo de barco na sua vida, em que você possa estar só com os seus íntimos, só com aqueles que você ama, só com aqueles que são próximos de você. E dessa forma todos vocês descansem e sejam mutuamente ajudados. Se você gostou desse vídeo, saiba que ele é parte de uma série sobre a liderança de Jesus no Evangelho de Marcos. Tem outros vídeos aqui embaixo na playlist, na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist, também tem no card e no final do vídeo também vai aparecer para você clicar. Esse é o vídeo de número 7, a gente tem outros 6 vídeos antes desse, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma coisa para me contar ou quiser me fazer alguma pergunta, use o e-mail que está aparecendo aqui e confira as nossas redes sociais também. Tem Facebook, Instagram, enfim, SoundCloud, a gente coloca algumas músicas também. Se você puder, nos ajude no Patreon. A gente tem uma conta no Patreon aqui, onde você pode ajudar a promover esse canal e esse ministério. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!